Questão 4 de calorimetria. Para preparar uma xícara de café solúvel, um pequeno aquecedor elétrico de imersão é usado para esquentar 100 gramas de água. O rótulo diz que se trata de um aquecedor de 200 watts. Essa taxa é a conversão de energia elétrica em energia térmica. Calcule o tempo necessário para aquecer a água de 23 graus Celsius para 100 graus Celsius, desprezando as perdas de calor. Dados do problema: massa 100 gramas, potência 200 watts, variação de temperatura de 23 graus para 100 graus. Utilizando a equação fundamental da calorimetria, Q igual a mc ΔT, vamos substituir os valores que a gente tem. Calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius e a variação de temperatura de 77 graus Celsius. Observe que as unidades elas serão cortadas. Então, eu corto aqui, aqui e aqui. Me sobra somente caloria, que é energia. Então, ficamos com 7.700 calorias. Mas isso não me resolve, porque aqui a energia é dada em calorias e a potência é dada em watts, que é joule por segundo. Portanto, temos que fazer a conversão. Potência 200 joules por segundo. Se a gente recordar que potência é energia por tempo, logo o tempo vem para cá e a potência vem para baixo. Logo, o tempo vai ser energia pela potência. Porém, temos que usar unidades coerentes. Então, ou eu transformo calorias em joule, ou transformo joules em caloria. Como do equivalente mecânico do calor temos que uma caloria é 4,18 joules, substituímos aqui. Então, multiplicamos aqui 7.700 calorias por 4,18 e temos o resultado em joule e poderemos cortar o joule e o meu resultado, o segundo, vai vir para cima. Portanto, teremos que o delta tempo necessário para aquecer a água vai ser de 161 segundos. Questão número 5 de calorimetria. Uma quantidade de água líquida de massa igual a 200 gramas a uma temperatura de 30 graus Celsius é colocada em um calorímetro junto a 150 gramas de gelo a 0 graus Celsius. Após atingir o equilíbrio térmico, dado que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, calcule a temperatura final da mistura gelo mais água. Então, primeiramente, vamos tirar os dados desse problema, que é a massa de água de 200 gramas e a massa de gelo de 150 com as suas respectivas temperaturas. Então, observe que o gelo já se encontra a 0 graus. Então, a gente não tem calor sensível para aquecer o gelo, somente calor latente para derreter. Então, a água vai fornecer para o gelo energia suficiente para derreter esse gelo. Será que a energia que a água vai liberar de 30 graus até 0 é suficiente para derreter todos os 150 gramas de gelo? Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar é ver se essa energia que a água está fornecendo é o suficiente para derreter todo este gelo. Se não for suficiente para derreter todo este gelo, a temperatura vai permanecer em 0 graus. Que enquanto tiver gelo e água, a temperatura está em 0 graus. A temperatura só vai elevar depois que todas essas 150 gramas virar água. Então, a primeira coisa é saber quanto de energia esse gelo precisa para virar totalmente líquido, totalmente água. Gelo em água. Aqui nós vamos usar a equação do calor latente de fusão, Q igual a mL, onde M é a massa do gelo e L é o calor latente de fusão. 150 gramas, 80 calorias por grama, que é o calor latente. E isso nos dá um resultado de 12.000 calorias ou 12 quilocalorias.
caloria. Então, para derreter todo este gelo, eu preciso de 12.000 calorias. Será que a água abaixando de 30 até 0 fornecerá tudo isso? Vamos saber agora através da equação fundamental da calorimetria, que é o tal do Q-macete. Q igual a mc ΔT. Massa de 200 gramas, calor específico de 1 caloria por grama grau Celsius e a variação de temperatura de menos 30 graus Celsius. Grama corta com grama, grau Celsius corta com grau Celsius, sobrou caloria. Então, essa água pode fornecer menos 6.000 calorias. Menos é porque a água está cedendo calor. Então, ela fornece 6 quilocalorias para o gelo. Não é capaz de dissolver todo o gelo, somente a metade. Portanto, a temperatura final vai ser 0 graus Celsius. Resposta correta, letra C. Questão 7 de calorimetria. Veja na tabela abaixo as temperaturas de fusão e ebulição de algumas substâncias. Então, observe que a temperatura da água de fusão é 0 graus e a de ebulição é 100 graus Celsius. O do álcool, menos 114 e vai até 78 graus Celsius. O ácido acético, ele vai de 17 a 118 graus Celsius. O fenol de 41 a 182 graus Celsius e o cloroforme de menos 63 até 61 graus Celsius. Essas são as faixas. A temperatura de 80 graus Celsius, qual dessas substâncias estarão no estado líquido? Então, é fácil de observar que em 80 graus Celsius a água estará no estado líquido. Perfeito? O álcool estará no estado líquido? Não, já terá evaporado. O ácido acético, sim, ele estará no estado líquido, pois 80 está compreendido dentro do espaço reservado ao líquido. Abaixo de 17 é sólido e acima de 118 ele vaporiza. O fenol, 80 graus, sim, ele está no estado líquido. E o cloroforme, não. Portanto, a resposta correta para esta questão é a letra C, água, ácido acético e fenol.